Pedro Mariano comigo ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. Vamos atualizar a história da CPI do esgoto na Câmara de Vereadores. Nós mostramos ontem aqui durante o BG também a repercussão, após aí o Balanço Geral no Tribuna do Povo, a matéria completa do Marcos Pelegatti. Só que é o seguinte, teve uma manifestação importante da Prefeitura de Blumenau nas últimas horas aí por causa da história do esgoto, né? Porque, você sabe, é um serviço público que a Prefeitura já desde 2010 entrega para a iniciativa privada, por concessão. A BRK que toca aí, o esgoto em Blumenau. Vamos então entender melhor com o Pedro Mariano, que vai trazer informações aí frescas, novas para a gente agora aqui no BG, 12h04. Boa tarde, agora ao vivo aí com a gente, né, Pedro? Bom almoço para todo mundo que está acompanhando. Nós só almoçamos depois, né, Pedro? Exatamente, Rodrigo. Boa tarde agora para ti, boa tarde para quem continua com a gente ligado aqui no Balanço Geral, ao vivo da NDTV Record. Olha só, em nota enviada à nossa equipe na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Blumenau disse que o marco do saneamento, o marco legal do saneamento de 2020, por si só, já autoriza o município a utilizar esse tipo de mecanismo de coleta, utilizando os caminhões limpa-fossa, sem a necessidade de decreto municipal. No entanto, o SAMAI, que é a autarquia responsável aí pelo abastecimento de água e também pelo esgotamento sanitário, que acabou concedendo esse serviço à BRK Ambiental, a concessionária, está elaborando um texto, um decreto municipal, para dar exclusividade a essa coleta à concessionária, e que esse texto, antes de ser publicado, vai passar pelo Conselho Municipal de Esgotamento Sanitário e também pela Procuradoria-Geral do município. Esse posicionamento acontece um dia depois das informações dadas pelo diretor-geral da Agência Intermunicipal Reguladora dos Serviços Públicos ontem na CPI do esgoto que acontece na Câmara. Ontem pela manhã, o Paulo Costa, que é o diretor da AGIR, foi o primeiro a ser ouvido pela comissão e durante a conversa com os vereadores, ele disse que em relação à utilização do caminhão limpa-fossa, não há nenhuma irregularidade. No entanto, ele recomendou, por meio de um parecer de 2023, a um decreto municipal regulamentando este serviço aqui no município de Blumenau. Aí a Prefeitura agora se posicionou e nós temos esta novidade aí. Outros pontos também foram discutidos, como o reajuste de quase 16% na tarifa anunciado em abril deste ano aí. Os parlamentares também questionaram sobre os outros aditivos que acontecem desde 2011, levando em consideração que o serviço foi concedido à iniciativa privada em 2010. Sobre esses outros aditivos, o diretor deixou bem claro que não há irregularidades, mas sendo que durante a assinatura do contrato, o município deveria ter entregue essa concessão do serviço com 23% de rede coletora, mas na época tinha apenas 4%. Por conta desse investimento aí para alcançar o índice que até então seria responsabilidade do município, a companhia ficou com um déficit aí financeiro que ultrapassa os 230 milhões de reais. Aqui ao meu lado, o presidente, o vereador e presidente dessa comissão, o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Diego, seja muito bem-vindo à nossa programação ao vivo, reunião que realmente foi chave para vocês entenderem aí a questão da tarifa, a questão do limpa-fossa. O Paulo chegou munido de muitos documentos, estou vendo que você segue com alguns aqui. Qual o saldo que ficou, o que vocês entenderam e quais os próximos passos a partir de agora? Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Os dois pontos mais relevantes da reunião de ontem têm a ver com esse apontamento da necessidade de um decreto regulamentando os serviços, o que nos causa uma certa preocupação, porque já está em vigor e não foi acatado uma sugestão da AGIR, agência reguladora, e a gente precisa saber as consequências de não ter acatado essa recomendação da AGIR, mas não só isso. Um outro apontamento que eu considero fundamental é que nós questionamos a AGIR. Quem é que propôs essa solução de 40% de limpa-fossa para a nossa cidade e 60% de rede? E a resposta que veio é que foi um ofício originado no SAMAI, o ofício 360 de 2024, assinado pelo então diretor do SAMAI, André Spezin, que, segundo a AGIR, não veio acompanhado de qualquer tipo de estudo técnico ou embasamento para a composição dessa sugestão do SAMAI. E o que causa também um estranhamento é que a AGIR aceitou a legitimidade desse documento, que é um documento pobre apenas de frente e verso, como uma solução para o saneamento. Entende que é prerrogativa do SAMAI fazer esse tipo de proposição, e eu entendo, e eu tenho certeza que a população também entende, que algo que impacta diretamente no saneamento da nossa cidade, que impacta tão pesadamente na tarifa, não pode ser feito a petit comité. Tem que ser discutido com a opinião pública, não pode ser um ato discricionário do
presidente do SAMAI. E é por isso que a gente pretende receber a visita do senhor André Espezin para esclarecer o que motivou ele a assinar esse documento, o ofício 360 de 2024, em que se fala de 40% de rede. Eu quero saber de onde veio esse número mágico. Inclusive, a gente teve algumas atas de reuniões entre a própria AGIR, BRK e o Poder Concedente, falando sobre 30% de solução em caminhão limpa-fossa. Então, do nada aparece essa solução de 40% e todos esses números me parecem números deliberados. E a gente precisa ter um embasamento técnico para entender que essa é a solução mais apropriada para a nossa cidade. E se for um número deliberado, tem que ser deliberado junto com a opinião pública, através de audiências públicas. Então, com certeza, a gente vai ter muitas discussões em torno disso. Presidente, o quinto aditivo foi o estopim para vocês abrirem a CPI. Além dessa questão do caminhão limpa-fossa, o reajuste de quase 16% e a prorrogação do prazo de concessão até 2064, ou seja, 55 anos explorando esse serviço aqui no município. Sobre este ponto do quinto aditivo, qual foi a conversa de vocês, o que o Paulo falou e qual foi o entendimento que vocês tiveram ali de momento? A gente entende que esse quinto tema aditivo ele inovou demais no contrato, inclusive a gente, na condição de proponente da CPI, acatou a preocupação das entidades de classe através daquele manifesto feito pelos técnicos da OAB, dizendo que existem diversos pontos controversos. E especificamente do quinto termo aditivo, eu posso apresentar à comunidade alguns documentos da própria AGIR. No final de 2023, um processo de revisão tarifário apontava por técnicos da AGIR a necessidade de redução da tarifa em aproximadamente 2,6%. Documento assinado e público pela AGIR. E logo em seguida, o responsável por assinatura desse documento, o senhor Daniel, que é responsável pela AGIR, saiu da agência reguladora e 3 meses depois vem a figura do senhor Paulo Costa como representante da AGIR. E 7 meses depois, desse documento que falava em redução da tarifa, porque a concessionária não entregou 200 quilômetros de rede que são da sua contrapartida, 7 meses depois vem um novo processo de revisão da tarifa que aponta a necessidade de aumentar em 11%. E a população quer saber por que, em um prazo de 7 meses, a AGIR muda o entendimento e o que a gente tinha antes, que era uma redução de tarifa de 2,6%, passa a ser um aumento de tarifa em aproximadamente 11%, mais um aumento de 10 anos do contrato e, para finalizar, essa inovação que é o caminhão limpa-fossa. Então, me parece que foi tudo construído para acatar os interesses da própria BRK, porque a opinião pública não foi consultada em nenhum momento sobre essa mudança em todo o saneamento da nossa cidade. Ok, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui conosco, pelas informações. Olha, Rodrigo, Blumenau atualmente conta com 48% de rede coletora. A ideia é chegar aos 60%. Os outros 40% utilizando então o caminhão limpa-fossa, complementando aí o serviço com base no regulamento ou no marco legal do saneamento básico. Nas próximas semanas, a comissão parlamentar de inquérito que apura aí as possíveis irregularidades desse contrato de concessão deve ouvir o André Espezin, ex-diretor do SAMAI, que é o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. A gente lembra também que essa comissão tem prazo de até 90 dias para concluir o relatório. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Pedro Mariano. Semana que vem, terça, então, mais uma reunião aí da CPI do esgoto em Blumenau. Imagens das obras aí que estão acontecendo. Tem a polêmica do limpa-fossa, né? Vamos ver o que o ex-presidente do SAMAI fala aí semana que vem na CPI do esgoto e na Câmara de Vereadores.